live! We are live! Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Deixei colocando aqui o título da nossa live de hoje. Eu tenho recebido meio quase como se fosse uma intuição dos títulos das lives. Ó, tô falando bem carioca, das lives. Quase como sendo uma intuição, os títulos das lives. Dai, que coisa boa te ter por aqui. Que coisa boa, que coisa boa. Tem sido quase como uma intuição. E daí você vai rir de algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Porque algumas foram surgindo ao longo das nossas conversas. Paula Guerre também, que bom que você tá aí. Que coisa boa. Então, tô fazendo essa live de pé. Já tô colocando uma energia diferente para essa live de hoje. Faço sempre ela sentada e hoje eu senti de fazer de pé. Uma que tá um calorão grande, né? Eu não sei aí onde vocês estão se também tá quente. Eu fui olhar aqui, o meu filho ainda falou assim, mãe, eu vou ligar o ar-condicionado lá na sala. E eu disse assim, como assim? E aí eu me dei conta, de fato, fui tomar um banho e botei a camiseta, ó, tô sem manga até. E enfim. Então a live de hoje promete. A live de hoje promete. Não pretendo fazer uma live muito longa, mas direto ao ponto, né? Direto ao ponto. Então, todas as quintas-feiras eu faço live, cada dia é uma coisa diferente. E agora já ficou bem marcadinho, quinta-feira às 20h30. Religiosamente já coloca na tua agenda para estar comigo todas as quintas-feiras. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo depois, né? Na gravação, que vai ficar gravado. É um serviço aqui que eu faço, sabe? E eu me percebo a serviço mesmo. Tem coisas, às vezes, que eu falo nas lives que eu não sei exatamente de onde vem. Então, eu me coloco a serviço mesmo, porque eu acho que tem sempre alguém precisando ouvir a mensagem que eu vou trazer. Ou alguém que você conhece que está precisando ouvir essa mensagem. Então, já pega esse aviãozinho aí, já convida aí outras pessoas, já vai compartilhando para outras pessoas também. Elisa também, que coisa boa que você está aí. E aí a gente vai começando, né? Quando a gente fala em desconforto, tem uma série de desconfortos que a gente pode pensar. Ao invés de eu ficar enumerando aqui um por um, né? Já convida aí aquela pessoa que você gosta. Se você já está aqui, significa que você gosta de você. Por quê? Porque você também não quer sentir desconforto, você quer saber como lidar com os desconfortos que você sente, né? Então significa que você gosta de você, mas eu tenho certeza que você gosta de outras pessoas além de você. Então já convida, já manda o aviãozinho aí para outras pessoas também. Quem for depois assistir na gravação, né? Também já marca ali nos comentários, já vai colocando comentários ali, que é para poder ir aproveitando ao máximo. A ideia é que quanto mais pessoas pegam como base esses preceitos que eu aprendi a duras penas, né? Com muitos desconfortos que eu senti, né? E até hoje eu sinto desconforto, que não quer dizer que eu não sinta mais, né? Eu acho que o dia que eu não senti desconforto, amanhã eu já não estou mais aqui, já estou lá no outro plano, né? Então, enquanto a gente está aqui nesse plano, faz parte os desconfortos físicos, emocionais, espirituais, de alma, todos esses desconfortos existenciais, todos esses desconfortos fazem parte. A questão é o que a gente faz com eles. Então, o meu objetivo aqui nas lives que eu faço de quinta-feira é trazer informações, trazer conceitos, trazer técnicas para que você consiga viver uma vida mais leve, sabe? Com mais felicidade também, sabe? Porque quando a gente está leve, quando a gente está livre, a gente não quer briga com ninguém. E no fundo, eu descobri que eu vim nesse mundo para ajudar a trazer um pouquinho mais de paz. Já vivi em muitos ambientes bem com o oposto da paz, mas muitas vezes também, mesmo as situações que eu vivenciei, que eu não estava em paz, eram um convite para eu ir além. Então, eu vou começar esta live de hoje meio que de trás para frente. De trás para frente no sentido de, Rosângela também seja bem-vinda, no sentido de que, normalmente eu vou falando um monte e tal, enquanto o pessoal vai chegando, e aí depois eu digo, então faz isso. Não, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou dizer já, assim, o que a gente faz com o desconforto. E aí depois eu vou mostrar como é que isso se encaixa em cada um dos diferentes tipos de desconforto, tá? Eu sinto desconfortos até hoje, imagino que vocês também, né? Então já manda aí aviãozinho, já vai botando os coraçõezinhos também, que o Instagram gosta quando a gente bota coração ali.
Se tiverem perguntas, tem um balãozinho ali com um ponto de interrogação, bota ali uma pergunta, porque aí eu abro aqui também para responder, né? Então, todas essas são oportunidades também para a gente poder estar interagindo. A ideia é que a live seja bem interativa. Eu já estou vendo coraçõezinhos aí subindo, eu gosto. Então, enfim, o desconforto é uma decisão que a gente precisa tomar, tá? Então, todo desconforto a gente precisa se dar conta que é uma decisão que a gente precisa tomar. E eu vou dar aqui 3 opções. Normalmente, já vou adiantando, porque normalmente é que a gente escolhe a última, tá? Então, vou falar primeiro das outras 2, né? Para você, puxa, tem solução, tem caminho, né? Depois é que eu vou falar da última. Então, a primeira decisão é, eu estou diante de uma situação, né? Alguma ação que eu preciso tomar, e aí eu sinto aquele desconforto. Primeira decisão, primeira opção de decisão que eu posso tomar. Eu vou com desconforto mesmo. Não tem aquele ditado que diz assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? É uma opção, não é uma opção. E muitas vezes, assim, é até uma opção válida. Por quê? Porque eu preciso ir apesar daquele desconforto. Eu preciso enfrentar aquilo para eu ganhar uma confiança de que eu consigo, e aí depois eu uso essa confiança para outros elementos, né? Não é a única alternativa, né? Não é a única alternativa. Eu posso também fazer uma segunda opção, que é aprender com aquele desconforto. O que esse desconforto está querendo me dizer aqui neste exato momento? Então eu posso mergulhar naquele desconforto, aprender. A grande vantagem desse segundo é que quanto mais eu aprendo a mergulhar no meu inconsciente, nesses desconfortos que vêm, e eu já vou adiantando, esses desconfortos são mensagens do teu inconsciente, não é de nada sobrenatural, não. São mensagens do teu próprio inconsciente. Ele está querendo te pedir que você preste atenção em alguma coisa que é muito importante para você e que talvez você tenha esquecido. Eu ia contar uma metáfora, mas eu vou deixar para depois. Eu ia abrir com a metáfora e acabei esquecendo, né? Mas nada é por acaso, então algum motivo tem para isso. Então a segunda possibilidade é você mergulhar e aprender o que você tem para aprender com esse desconforto. O que você aprende sobre você com esse desconforto? Que necessidade tua que talvez você não esteja prestando atenção? E qual é o ponto aí chave, né? A gente muitas vezes dá atenção para uma necessidade só, que é a necessidade de agradar os outros, a necessidade de ser aceito, a necessidade de não ficar sozinho. E aí a gente, para atender esta necessidade, a gente acaba fazendo coisas, dizendo sim para coisas que são para os outros, para agradar o que a gente acha que os outros querem da gente. E isso tem dias contados. Por quê? Porque todas as necessidades que eu tenho, que são genuínas minhas, genuínas da minha alma, elas vão achar uma forma de se manifestar, tá? Então, foi assim comigo, né? Foi assim comigo quando eu tava lá na TI, ó, até secou a garganta. Quando eu tava lá na TI, e aí sentia muitas dores no corpo, e aí fui para massagem, fui para terapia, fui buscar várias coisas para eu descobrir que no fundo não era mais a TI que eu tinha que estar aqui. Na época eu não sabia que eu ia estar aqui em pé diante de vocês fazendo essa live, mas eu já sabia que era estar interagindo com pessoas. Muito menos imaginava que eu ia estar do lado de cá de uma telinha, né? Muito menos isso. Eu gosto do presencial, mas diante da pandemia a gente faz o que a gente pode fazer, né? Então, primeira possibilidade é ir com desconforto mesmo, vai assim mesmo. Ou mergulha, aprende o que você precisa aprender sobre você com aquele desconforto. Normalmente, quando a gente faz esses mergulhos, a gente cresce. E aí o que eu falava ali dessa necessidade tua é quase como se a gente desse atenção para uma necessidade só. E o que a gente precisa é abrir espaços para olhar, botar todas essas necessidades minhas numa mesa redonda. Eu não vou dar importância só para uma ou só para outra. A parte minha que acha importante trabalhar,
a parte minha que acha importante seguir a minha missão. Muitas vezes essas duas aqui são ótimas amigas, melhores amigas, mas normalmente elas se unem contra aquela minha parte que acha que eu preciso descansar, que eu preciso me divertir, que eu preciso curtir a família, que eu preciso cuidar da minha saúde. Todas essas outras aí são tão importantes, eu vou dar espaço para todas elas na mesa. Quando eu não dou, normalmente é onde vem os desconfortos. Normalmente é onde vem os desconfortos. É alguma parte dessas minhas que eu não estou dando atenção. Tá fazendo sentido até aqui? Já me sinalizem aí se tá fazendo sentido até aqui. Então, duas opções que eu dei aqui. Uma decisão que você precisa tomar. O desconforto está te convidando a tomar uma decisão. E duas decisões, por enquanto, que eu já falei. A primeira, vai com desconforto mesmo. Vai fazer o que você precisa fazer com desconforto mesmo. A segunda é, mergulha nesse desconforto, aprende o que você precisa aprender. Às vezes a gente não tem tempo de fazer um mergulho. Se eu estou prestes a entrar numa reunião e eu sinto um desconforto, às vezes eu não posso me dar o luxo caindo orelhões aqui. De novo, para variar, né, Paula? Yes! Coisa boa, coisa boa. Eu digo que os mentores de vocês me usam para falar com vocês, né? Adoro, adoro. Então, o que eu tava falando? Às vezes eu não tenho, vou para uma reunião, né? Tô me preparando aqui para uma reunião. A reunião vai começar e eu noto um desconforto ali, eu não posso, muitas vezes, assim, não, só um pouquinho, eu vou ao banheiro ou eu vou ligar para minha trainer em PNL para marcar um atendimento. Não, ali é hora mesmo, vai com desconforto mesmo. Mas reserva um tempo para dar atenção para aquele desconforto, para aprender com aquele desconforto, né? O que eu não posso fazer em hipótese nenhuma é a terceira opção, e é a que a gente mais faz. É a que a gente mais faz. E aí, nessa terceira opção, se encaixam, assim, várias possibilidades. Até escrevi aqui as que me vieram, e provavelmente eu vou ter esquecido de alguma, que vocês ainda vão me ajudar a lembrar, né? Travar e bloquear. Travar. Eu já travei muito. Principalmente diante de pessoas agressivas. As pessoas estavam montadas na raiva. Depois, quando eu falar ali na raiva, eu vou falar um pouquinho mais disso também. As pessoas estavam montadas na raiva, eu me travava. Travava geral, né? Resumo, eu não resolvia, eu não fazia o que eu precisava fazer. Hesitar. Por quê? Porque quando eu hesito, eu estou perdendo tempo. Quando eu hesito, eu estou perdendo tempo. Uma coisa é eu ponderar para tomar uma decisão, eu tô consciente de que eu estou ponderando, eu estou avaliando todas as hipóteses. Agora, quando eu fico naquela hesitação, eu quero, mas não sei se devo, mas eu também não paro para observar, a minha vida está em stand-by, sabe? Eu não tô agindo, eu não estou dando os passos que eu preciso dar para fazer o que eu preciso fazer. Então, travar, hesitar, desistir. Muitas vezes a gente desiste de coisas e aí a gente acha as desculpas mais mirabolantes. Não é porque não era para ser, é porque ia ser difícil, ia ser complicado, ia ser isso, ia ser aquilo outro, aí eu desisto, né? Desistir é diferente de botar todas essas minhas partes, essas minhas necessidades na mesa redonda e conversar com elas e elas chegarem num consenso. O problema é quando eu desisto de alguma coisa de forma inconsciente. Vou te dar um exemplo. Eu estava casada e aí eu me lembro em algum momento ali de dizer assim, quer saber? Cansei de só eu ficar puxando por esse relacionamento, ficar puxando para resolver as coisas, para sentar para conversar, para acomodar, cansei. Mas isso foi uma decisão inconsciente. Eu não tinha noção do que iria acontecer depois. Eu também não sinalizei, eu poderia ter sinalizado, ter dito assim, olha, cansei, vou parar. Poderia também, dava espaço para ter uma reação lá do outro lado, né? Foi uma decisão que eu tomei inconsciente. Quer ver uma outra decisão inconsciente dentro ainda deste casamento? Foi uma vez de eu chegar em casa e de eu estar comentando, eu estava trabalhando na Dell, toda empolgada,
mas ao mesmo tempo nos desafios de ir lá e comentando, falando, pois é, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano isso, fulano aquilo, não sei o que, não sei o que lá, e falando, que nem uma matraca, né? Acho que é por isso que eu gosto de fazer live, porque pelo menos aqui eu tenho quem me ouça, né, e posso falar à vontade, embora eu goste quando vocês falem também. E aí o que eu ouvi do outro lado? Ai, só sabe falar disso. Travei. Bugou ali o meu sistema operacional. Eu disse assim, não posso falar sobre isso, vou falar sobre o quê? Isso é o que está me dando, desculpa a palavra, tesão nesse exato momento, esse crescimento todo aqui que eu tô fazendo, né, na minha profissão. Não posso falar disso, vou falar de quê? Então também não posso mais falar sobre isso. Não posso mais falar sobre isso. Foi a decisão ali que eu tomei, uma decisão inconsciente. E eu não tive coragem de voltar e dizer assim, mas só um pouquinho. O que está acontecendo aí? De parar, observar qual era a necessidade dele, sabe? Não. Travei e desisti. Decisões inconscientes. Decisões inconscientes. Eu não tinha, naquela época, a habilidade de colocar numa mesa redonda todas as minhas partezinhas aqui com as minhas necessidades para conversar. Vamos conversar. O que você precisa? E você? E você? Tá. Vamos junto aqui. O que a gente acha aqui de solução que contemple todas essas necessidades, certo? Mais uma aqui dentro desta terceira categoria, ignorar. Ignorar os desconfortos é que nem aquela dor de cabeça que a gente tem, e aí a gente vai recorrentemente tomando remédio para dor de cabeça, e aí lá adiante você vai descobrir que você está com um dente inflamado e que você poderia ter evitado antes. Se você não tivesse tomar o comprimido, eu estou ignorando, porque eu não estou indo na causa daquela dor de cabeça. Pode ser alguma coisa física, né? E normalmente as coisas que vão para o físico é porque já se manifestaram para a gente emocionalmente e a gente ignorou. Então é importantíssimo da gente abrir espaços para dar voz a cada uma dessas partes nossas. Uma coisa que eu tenho feito e comecei a fazer agora quando entrou a lua nova. Agora a gente está entrando já na lua cheia, né? 2 semanas, praticamente 2 semanas. Foi começar a fazer morning pages. O que é? De manhã, acabei de acordar, saio escrevendo. No mínimo 3 páginas. No mínimo 3 páginas. E aí, escrevendo o que vem, o que dá na cabeça. Isso é uma forma que eu consigo de organizar. Eu vou organizando os meus pensamentos, tudo que está vindo ali eu estou organizando, eu estou acomodando, né? E faço muito trabalho comigo ali também, porque às vezes vem desconforto e aí eu digo assim, vou ignorar. Daqui a pouco vem de novo. Aí eu digo, tá, não dá para ignorar. Então vamos olhar para isso. O que está aqui? O que está acontecendo aqui? O que está por trás disso? O que está por baixo? Puxa, mas isso já aconteceu aqui, já aconteceu ali. No que eu vou escrevendo ali, essas ideias vão se organizando. Mas, assim, também tem momentos de uma boa conversa com amigas. Hoje à tarde eu fiz uma live fantástica, né? A Rosângela que eu diga, né, Rosângela? Quantos papos a gente já bateu, né, Rosângela? Hoje à tarde eu fiz uma live com uma amiga minha. Ficou muito legal a Polly. Ficou gravada no perfil dela. Depois eu vou colocar nos meus stories também. O link ali foi uma live em 3 partes, porque deu problemas ali no sistema. E então, assim, onde a gente também conversa, nas conversas, nas trocas com as pessoas, a gente também organiza muitos dos pensamentos. Às vezes eu peço ajuda para os universitários, né? Eu pego alguma amiga minha, ó, preciso de um atendimento, porque eu já percebi um padrão meu aqui, e eu quero resolver esse troço, eu não quero ficar empurrando esse negócio. Sabe-se lá que outras dores ainda vou sentir no futuro, que são repetição só deste mesmo padrão, né? Laura também, que bom que você está aí. Então, 3 possibilidades, né? Recapitulando, 3 possibilidades. É uma decisão. Um desconforto que eu sinta é uma decisão que eu preciso tomar. Ou eu vou adiante no que eu preciso fazer com desconforto mesmo, né? E se é uma coisa que daqui a pouco não era alguma coisa muito grave, é só mesmo questão de enfrentar, às vezes resolve, né? Ou eu posso aprender com esse desconforto. O que esse desconforto está me dizendo aqui, né? O que eu não devo, em hipótese nenhuma,
essa terceira categoria aí, travar, hesitar, desistir ou ignorar. Por quê? Por que a gente não deve ignorar? Porque, na verdade, o desconforto é um convite para a gente crescer. O desconforto é um convite para a gente crescer. E crescer em maturidade, crescer em sabedoria, crescer em reconexão com a gente, sabe? Todo desconforto é um convite para a gente crescer em reconexão com a gente mesmo, com o que a gente tem assim de mais importante. Eu comentei, né, na época que eu trabalhava lá na Dell, que eu sentia muitas dores. O que era? Era assim, Ângela, tu tem que estar conversando com as pessoas, tu tem que estar olhando para a mente humana, para os programas mentais e não para os programas de computador, né? E de fato ali, assim, quando eu estava trabalhando na Dell, pelo menos foi onde eu comecei a dar passos nessa direção, porque eu interagia mais com a minha equipe. A gente fazia na época one-on-ones, que eram reuniões individuais, né? E ali é onde eu conseguia saber de fato o que estava mexendo ali, o que estava pegando para cada uma daquelas pessoas, né? Então, o desconforto é um convite a crescer. O desconforto é um convite a crescer. Tá fazendo sentido até aqui? Que agora é a hora onde a gente entra assim nos diferentes tipos de desconforto, sabe? Para ver, Alexandra, pelo menos eu não te vejo mais todos os dias, tá te vendo aqui, né? Vendo entre aspas, né? Vendo entre aspas, mas dá para interagir pelo menos. Então, essas 3 possibilidades aí que a gente faz com os desconfortos. A questão é, quais são esses tipos de desconforto? Então, quando eu falo a palavra desconforto, o que te vem à mente? Interage aí comigo. Quando eu falo a palavra desconforto, que tipo de desconforto te vem à mente? Vai escrevendo aí. Que eu trouxe alguns aqui, mas não sei se eu vou contemplar todos que vocês vão falar. E aí a gente já encaixa aí, por quê? Porque eu quero ter certeza que você consiga sair dessa live sabendo lidar com os seus desconfortos, pelo menos com a tua mente um pouquinho mais aberta, né? Pelo menos com a mente um pouquinho mais aberta. Opa, já tenho agora mais referências. Porque um dos pressupostos da programação neurolinguística é a nossa mente, a gente faz a melhor escolha que percebe naquele momento. Então, se eu escolho me sentir desconfortável, é porque eu não tenho uma opção melhor. Quando eu tenho uma opção melhor, pronto, eu posso escolher me sentir diferente, né? Ou então, se eu tô fazendo a live sempre sentada, hoje eu resolvi fazer a live de pé. Por quê? Porque vi outras pessoas fazendo live de pé, eu falei, vamos ver como é que movimenta essa energia. O que eu já notei? Já notei minha energia diferente. Fazer a live de pé me dá mais ação, me dá mais energia. Isso foi o que eu já notei, né? Não sei para vocês, como é que é a experiência para vocês aí de assistir a live de pé. Me comentem aí também. Vocês hoje estão mais calados. Ou tem delay, ou estão fazendo outra coisa e não conseguem estar digitando. Às vezes também acontece, né? Então, que tipo de desconfortos, de quais desconfortos que me vieram aqui à mente, né? O primeiro que me veio é a insegurança. E a insegurança é um dos desconfortos mais difíceis até, mais desafiadores deles todos. Por quê? Porque eu não posso, muitas vezes eu ignoro ou eu desisto, né? Por quê? Porque eu digo, não vou fazer isso. Eu, por exemplo, eu adiei empreender por muitos anos. De 2011, 2010, quando eu saí da Dell, né, eu fiz o Empretec, e aí quando eu fiz o Empretec, eu percebi que tinha uma série de habilidades ali, o Empretec do Sebrae, quem não fez, faça, é muito bom, ele é bem vivencial mesmo. Eu percebi que tinha uma série de habilidades ali que eu não tinha. E eu dizia assim, caramba, e plantada ali, ancorada na necessidade de segurança, né? Vindo de ser assalariada. Eu fui buscar um pouco mais de segurança, fui buscar outras formas de desenvolver essas habilidades. Não desisti, mas fui buscar outras formas, né? De desenvolver esta segurança que eu precisava. Então, a insegurança que eu experimentava, o que eu fiz ali com ela?
Eu fui olhando qual era o tamanho do meu sonho, eu não desisti do sonho. Eu só modifiquei um pouquinho. Eu falei, eu vou botar outras etapas aqui no caminho até chegar nesse sonho. Foi o que eu fiz. Então, a insegurança muitas vezes é que a gente não sabe como que vai fazer. Aí a gente se sente inseguro. Então vamos buscar quem é que sabe. Quem é que sabe? Hoje em dia, com tanta possibilidade aí pela internet, tanto curso de tanta coisa, lógico que é difícil saber quem você vai confiar, né? Mas você pergunta para algum amigo, alguém que você sabe que já está fazendo, já te dá o caminho das pedras. Hoje em dia está muito mais fácil, até porque tem muito mais colaboração. Então, se você não sabe como fazer algo, você vai conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém que sabe. Mas alguma ação precisa tomar, nem que seja a ação de para quem que eu vou perguntar. Lógico, quando você faz isso, você não pode estar na vergonha. Porque se você está na vergonha, você vai ter vergonha até de perguntar, né? Então, a insegurança é buscar, assim, como que eu faço? É um convite para você perceber como é que eu posso fazer, aonde que eu posso descobrir como. E qual é o tamanho do teu sonho? E perceber, o teu sonho está forte o bastante aí para você? Porque talvez não esteja. E aí, quando você se permite sonhar um pouquinho e, puxa, vai ser tão legal aquela viagem que eu vou fazer, aquela empresa que eu vou abrir, ou viver uma vida mais criativa, viver uma vida mais livre, ou seja lá o que é importante para você. Quando você se conecta com esse sonho, essa parte tua que está guardiando esse sonho, ela não vai te deixar ficar quieto. É possível que os desconfortos aumentem, né? Mas aí é o movimento mesmo da gente dar vazão ao que a gente veio fazer nesse mundo. Não que eu precise saber o que eu vim fazer nesse mundo, mas eu tenho pistas. A minha energia, quando a minha energia sobe, eu faço live e a minha energia sobe. Por quê? Porque eu estou desempenhando a minha missão. Independente do número de pessoas que tem lá do outro lado, eu estou desempenhando a minha missão, que é ajudar as pessoas a perceberem os seus padrões aí e virar esses padrões, porque a gente veio nesse mundo para evoluir. É nisso que eu acredito. E quanto mais a gente fica ali patinando nesses desconfortos, muitas vezes os desconfortos são sinais de alguns padrões nossos, quanto mais tempo a gente fica nesse desconforto, pior é, ele só vai se repetir. É que nem aquela matéria de matemática que você não gostava, né? E aí voltava aquela mesma matéria. Ou você acabava repetindo de ano, né? Ou então achava um jeitinho ali para pelo menos chegar ali para passar, mas tinha que fazer algum esforço. Não dava para desistir, né? Não dava para desistir das matérias. Elas vinham te encontrar de alguma forma, né? Então, já falei da insegurança, fortalece esse sonho, um convite para você se conectar mais do sonho. Socorro! A chinelada de luz em cima da chinelada de luz. Mas assim, tá te elevando? Tá te elevando? Esse que é o principal, tá te elevando? Porque no fundo é isso, nós somos guardiães uns dos outros. Nós somos apoios uns dos outros. E a gente nunca tá sozinho, hoje de manhã foi um dia muito, muito especial para mim, porque ontem eu estava comemorando, celebrando, né, os 4 anos de English Experience, e ali planejando como é que eu ia comunicar tanta mensagem. Puxa, ontem eu divulguei que já estava fazendo 4 anos, tinha que agradecer as pessoas e um monte de coisa que eu queria comunicar. Tinha a live de agora, Marcos também seja bem-vindo, tinha a live de agora, tinha a live da tarde que eu fiz lá no perfil da Poliana, e mais o livro. Gente, no meio dessa loucurada toda, o livro que eu escrevi, um conto, vai ser lançado agora no início de setembro, e ele já está em pré-venda, ou seja, está indo para a gráfica, já abriram para a galera começar a comprar, já tem gente comprando. Eu falei assim, gente, ainda tem que divulgar isso, e tudo junto misturado, né? Normalmente, o que eu fazia? Ai, meu Deus, é coisa demais, coitada de mim, sobrecarregada, fechava e encolhia. Eu disse assim, não vou encolher
como é que eu vou comunicar isso? E aí fui descobrir, tá? Desenhei ali no papel, tá? O que que é? Fiz um vídeo, depois olhem ali os meus stories. Quem não olhou meus stories hoje, olha, que ficou bem legal. E aí fui falando um por um, é essa aqui que eu quero falar, é mais isso, é mais aquilo outro, e vamos lá, né? Estamos indo. Por que eu tô falando disso tudo? Hoje de manhã, então, aí nessa movimentação toda ainda me veio uma ideia de um projeto novo. E aí na mesma hora eu mandei áudio pro meu amigo que vai me apoiar nesse projeto. E aí a gente já foi trocando áudio, já vi que fez eco lá do outro lado. Eu falei, opa, é por aí. O que eu percebi hoje de manhã? Gente, a gente tá numa grande teia. Tá todo mundo conectado. O que às vezes a gente não percebe é porque a gente está remoendo alguns desses desconfortos, sabe? A gente está fingindo que não está vendo, a gente está ignorando, a gente está remoendo alguns desses desconfortos. E tudo bem, porque é onde a gente aprendeu, mas a gente não precisa seguir repetindo, sentir esses desconfortos. Quer ver um outro exemplo? Aí é um dos outros desconfortos também que eu notei. A raiva. A raiva. Foi quando? Foi terça-feira. Terça-feira é o dia que eu trabalho ali nas finanças. E aí tem uma moça que me ajuda, a Simone, que me ajuda ali com as finanças e tal, a lançar no sistema e tal. É onde eu paro para olhar, extrato bancário, sem conta para pagar e tal. É um turno ali que eu paro para olhar isso. Legal. Aí eu vi ali, tinha uma notificação que eu recebi por e-mail, só larguei lá. Eu tenho um site do English Experience. E esse site estava fora do ar. E aí eu fui descobrir que o domínio, eu estava arriscada já a perder o domínio, englishxp.com.br. Estava arriscada já a perder esse domínio. Pois é, mas é um absurdo, porque esse lugar aqui, por que eles não me avisaram? Por que eles também cobraram e não cobraram junto o domínio? Cobraram essas outras monte de coisa aí, não cobraram o domínio? E montada na raiva. Porque eles isso, porque eles aquilo, porque eles aquilo outro. Eu falei assim, espera só um pouquinho. Usa contigo o que você fala para as outras pessoas. Você não vive dizendo que tem que mergulhar nas sensações e aprender com elas? Vamos lá. O que você tem que aprender com essa raiva? Raiva é um convite para a ação. Enquanto eu tô só na raiva e buscando culpados para eu estar na raiva, eu não tô agindo. Então, eu não tô a serviço daquela emoção. Eu falei assim, qual é a ação que eu preciso tomar? A ação que eu preciso tomar é ligar para lá. Aí fui atrás do site para entender direitinho o que estava ali, né? Entender o que estava ali para poder ligar para eles e com base, ó, aconteceu isso, e agora aí, como é que faz? Por que é isso? Por que não é? E aí abri um espaço na minha agenda, vou mergulhar nisso e vou resolver, né? Então, o convite era, vai além da raiva, né? E falando da raiva, lembra que eu comentei ali, né, que eu tinha muita dificuldade de me posicionar, principalmente com pessoas que montavam na raiva e viravam bicho, né? E aí o que aconteceu? Eu não agia e eu me fazia de vítima. Eu me fazia de vítima, de coitadinha de mim, porque pois é. Ou então era aquela coisa, não, era a vítima, era pior do que a vítima. Era aquela vítima assim de que, não, pois é, não, mas isso daí não vale a pena brigar por causa disso. Então, tava ali embaixo a raiva. Pior do que a raiva era a raiva camuflada, era pior ainda. Quando eu me dei conta da quantidade de raiva que eu sentia aqui, que às vezes vinha como rancor, né? E então, assim, muitas vezes a raiva, o rancor, é um convite para o perdão. Um convite para o perdão. Haja Ho'oponopono, né? Tem algumas situações ainda que até hoje eu estou fazendo Ho'oponopono. E faz parte do processo. O que eu não posso é não ser verdadeira com o que eu estou sentindo. Eu já fui muito de ignorar as minhas emoções. Muito mesmo. De ignorar as minhas emoções. E Deus dizia assim, eu não guardo rancor de ninguém. Aí quando eu fui percebendo a quantidade de exemplos ali
de situações em que eu não estava conseguindo perdoar. Como é que a gente sabe se tem alguma situação que a gente não superou total, que a gente não aprendeu tudo que precisava aprender com aquela situação do passado? Quando ela vem à memória de novo. Veio à memória de novo, provavelmente vem um desconforto. Às vezes a gente está tão acostumado a ir com o desconforto mesmo que a gente ignora. E aí ela vai se manifestando de novo. Daqui a pouco vira algum sintoma físico, né? Então as memórias que vêm, para olhar para elas e para trabalhar, certo? Que mais ali que eu falei? A culpa é outra. Gente, como a culpa vem, o desconforto da culpa, né? Eu até escrevi esses dias, eu e os meus post-its, né? E o que me veio, tem vindo muita intuição, né? Eu acho que esse processo de fazer as morning pages, de abrir espaço para tudo que está aqui dentro, né? Vem muita intuição, principalmente assim que eu acordo. Me vem frases e aí às vezes não está pronta, eu só escrevo, né? Então assim, a culpa é só um movimento de trazer para a consciência. Eu agora não consigo nem ler a minha letra. A perdoar o que houve. Decida. Então, a culpa é um movimento de trazer para a consciência, Decida perdoar. Lembra que eu falei ali que os desconfortos são um convite para uma decisão, né? Decida perdoar o que houve, aprender a lição e seguir em frente. A dificuldade de perdoar muitas vezes é um receio de que aquilo vai acontecer de novo. Mas enquanto eu não lidar com aquilo, vai acontecer de novo. Porque é a gente que cria a nossa realidade. Então, não é dizer assim, decidi que eu quero perdoar. Às vezes eu não consigo ainda. Então, se eu não consigo ainda, tem um desconforto aqui com a decisão de perdoar, sabe? E às vezes se eu perdoar a pessoa vai fazer de novo isso comigo. Não, mas será? Será que eu vou dar chance? Eu não preciso conviver com as pessoas que eu já perdoei, as pessoas que me geraram desconforto. Até porque as pessoas não geraram desconforto em mim. Eu escolhi me sentir desconfortável diante do que as pessoas fizeram. Eu posso até julgar e dizer assim, aquela atitude não é a atitude mais correta, mais humana, mais sabe-se lá o quê. Eu posso até julgar a atitude. Mas, baseado no que a pessoa fez, eu pude tomar decisões de fazer coisas diferentes para a minha vida. Então, muitas vezes o que gera desconforto na gente, quando a outra pessoa gera um desconforto para nós, é um convite para a gente tomar alguma decisão que a gente vinha adiando, né? Então, tem bastante elemento aqui que eu estou trazendo, né? Não sei se deu para acompanhar a minha linha de raciocínio, que às vezes eu pego uma tangente, viajo, né? Me sinalizando aí. Uma outra coisa que causa muito desconforto, o medo. O medo causa muito desconforto. Deixa eu ver como é que a gente está de hora. Minha ideia não era passar muito, não. O medo é um que traz também muito desconforto. O medo, ele está sinalizando algum risco, certo? E o que a gente faz com risco? Na época que eu trabalhava na Dell, eu trabalhava com TI, a gente trabalhava com gerenciamento de projeto. E gerenciar projeto é gerenciar risco. Como é que a gente gerencia risco? Primeiro, tá aqui, o risco tá aqui, não adianta eu ignorar, né? Lembra que eu falei, ignorar é pior? Pior por quê? Porque às vezes é uma coisa que eu não resolvo e depois vai ser pior, né? Um vazamento, por exemplo, que dentro da tua casa, se você não toma ação, vai piorar e pode até, o preço de consertar aquele vazamento pode até ser pior, né? Um problema de saúde que você ignore pode virar uma coisa mais séria, né? Depois, às vezes, não tem nem mais solução. Então, a gente não deve ignorar, né? Então, o medo é um risco, ele está sinalizando algum risco.
Então, como é que eu lido com riscos? Como é que a gente lida com riscos? É risco de quê? Sabe? Existe alguma forma de eu evitar que esse risco de que algo aconteça? Risco que eu vá ser assaltada, né? Existe alguma forma de eu evitar de eu ser assaltada? Ah, eu posso evitar de sair à noite, eu posso evitar posso botar película no vidro do carro, né? Posso fazer um monte de coisa. Então, eu estou evitando, minimizando aquele risco. Agora, e se ele acontecer? Aí a mitigação. O que eu vou fazer? Por quê? Porque quando eu mostro para o meu inconsciente de que podem acontecer problemas, sim, mas eu estou preparada, eu vou saber lidar, aí eu ganho segurança, eu ganho tranquilidade. O único cuidado que a gente precisa ter é não cair para o outro lado, que é de querer controlar tudo. Ah, então eu vou pensar em todos os riscos, todos os problemas que podem acontecer. Aí o que vai acontecer? Acontece uma coisa que eu não pensei, aí aquele medo vem em exagero, né? Vem dá um susto. Mas é uma necessidade de controle. Por outro lado, se eu desenvolvo uma confiança de que aconteça o que acontecer, eu vou conseguir lidar. Serenidade, confiança. Aconteça o que acontecer, eu vou saber lidar. Eu vou saber lidar, vou lidar da melhor forma possível. E se depois eu descobrir que pode ter uma forma melhor, eu vou aprender e da próxima vez, depois dessa, eu vou saber lidar. Então, quando a gente olha para a vida com esse olhar de aprendizado, tudo é uma oportunidade de aprendizado, as coisas ficam mais leves. A gente fica com menos sobressalto, né? É mais rápido de voltar para o eixo. Quando a gente sai do eixo, a gente volta para o eixo mais rápido, né? Então, e muitas vezes eu não acredito que isso está acontecendo, não acredito. E aí vem aquela frustração, né? Eu já vou falar da frustração. Vem aquela frustração, né? E aí eu digo assim, como é que eu lido com isso? Quando eu aceito, tá acontecendo. Como é que eu lido com isso? Pronto. Já aceitei que aquilo que está fora do meu controle está acontecendo. Aí eu entro num espaço de conseguir acessar aqui os meus melhores recursos, e às vezes o recurso que a gente precisa é um recurso que está fora. É pegar um telefone e ligar para alguém. Essa semana, né? Essa semana aconteceu de tudo, né? Que dia foi? Foi ontem. E eu tô aqui bem bela e faceira, planejando os vídeos que eu vou fazer e etc. Celebração dos 4 anos do English Experience. Daqui a pouco toca a campainha. Minha campainha normalmente não toca. Aí eu fui lá olhar a faxineira do condomínio, eu sou síndica do prédio lá por cima, né? Ah, pois é, porque tem um rato lá embaixo, onde tem um lixo, não sei o que. Eu falei assim, gente, eu não tenho ideia do que fazer com o rato, né? Não, mas pois é, porque ele tá querendo entrar no quartinho ali onde fica o lixo e tal. Deixei agora a porta fechada. Falei, deixa a porta fechada. E ele vai embora. Mandei mensagem para todo mundo do condomínio, né, para avisar, ó, cuida com criança, com bicho, né, com quem tem gato, cachorro e tal. Mas eu não vou lidar com esse troço. Mandei mensagem para a administradora do condomínio, me indica aí quem é que resolve essa parada. Aí me indicaram a pessoa, mandei mensagem. Ou seja, se eu ficasse brigando ali com a coisa, pois é, meu Deus, e agora? Por um período até fiquei. Assim, gente, eu não queria ter que lidar com isso. Eu queria ter que fazer a parte gostosinha, que era a parte de bolar vídeo para comemoração do aniversário dos 4 anos do English Experience. Quanto mais rápido eu lidei com aquilo, pronto, só. Depois de tarde eu nem lembrava mais que aquilo tinha acontecido. Por quê? Porque eu lidei. A emoção veio e foi. Veio, eu vivi a emoção e aí ela deu a vazão para ela, né? Então, o que mais ali? Falei falando do medo, né? O medo, então, ele tá falando de algum risco. Então, eu vou vou pensar em formas de como evitar, né, que aquilo aconteça, ou como contornar, né? E fortalecer a conexão com o que eu quero. Porque o medo, ele nunca pode nos impedir
de fazer o que a gente quer fazer, sabe? Porque a gente aprende muito mais, sabe? Com as coisas que não saíram do jeito que a gente queria, do que com as coisas que a gente queria fazer e acabou não fazendo. É melhor se arrepender de algo que você fez do que se arrepender de algo que você não fez. Eu, pelo menos, eu sou muito dessa teoria. Lógico que não vai ser atirado e fazer tudo que dá na telha. Não, pondera cada uma das coisas. Mas ponderar é diferente de temer, de ter medo, né? E de fugir, né? Ponderar é diferente de fugir. E tem mais um aqui que eu não falei. Que é o susto, né? Que é o susto. O susto, quando algo acontece e nos assusta, muitas vezes a gente é falta de presença. É um convite para a gente exercitar mais o poder da presença, né? Eu nesses planos todos, né? Bolo uma coisa, penso outra, tá? Às vezes eu tô lá em cima no ar, sou ar direto. E às vezes falta aqui um pouquinho de concreto, de pé no chão. Então, às vezes eu tomo alguns sustos, volta para a realidade, volta para aqui agora, né? Tem que interagir com as pessoas também, não é só ficar vivendo de sonho, né? E aí eu volto para a terra. Então, quando eu tomo algum susto, muitas vezes é um convite para eu voltar pro aqui e agora. Eu estava me dando conta no carnaval antes da pandemia, eu torci o meu joelho, passei aquele carnaval aqui de molho em casa, né, de perna pro alto, para poder recuperar ali aquele joelho. E o que foi ali? Eu tava com um monte de coisa na cabeça e tal, totalmente desatenta, totalmente desconectada do presente. Não vi sabia que estava chovendo, sim. Fui lá no salão para fazer unha, voltei, eu tava com aquele, nem lembrei, estava tão desconectada que eu não levei chinelo para voltar, né? Aí voltei com chinelo, aqueles chinelos não é o nome, chinelo de manicure mesmo, que é só um EVA, né, bem fininho. Voltei com aquele chinelo, saí do carro, pisei bem na parte ali da minha vaga, que tem pintado ali a linha que divide a minha vaga da garagem para a vaga do vizinho. Escorreguei ali e fui no chão com aquele joelho, um joelho que já é machucado, né? Aí machuquei de novo. O que era ali? Por que eu precisei tomar aquele susto? Porque eu estava com pouca presença. Então aí não tem mistério, gente, é presença. É orar e vigiar, né? Orar e vigiar o tempo todo. Aí a gente volta, tá? Presença, ok. Vou estar mais presente, né? Então o susto é esse convite para a presença. O que mais ali? Eu disse que ia falar da frustração, né? Eu disse que ia falar da frustração. O que eu me dei conta nesses anos que eu venho trabalhando com pessoas, né, ajudando pessoas, guiando pessoas, é que a maioria dessas grandes emoções, né, quando a gente fala de raiva, medo, a maioria dessas emoções, né, que a gente diz negativas, né, ditas negativas, elas têm como base a frustração. Léo, quanto tempo, Léo? Fala da frustração, por favor. Ah, sim. O que acontece com a frustração, né? O que é a frustração? É quando eu tenho uma expectativa e a realidade se mostra diferente da minha expectativa. Dá bug no sistema, né? Qual é o ponto ali? Primeiro ponto, aceita. Aceita que a realidade está diferente da expectativa. As coisas nem sempre vão sair do jeito que a gente quer. Beleza. Como é que eu faço agora? E o ponto é, algumas pessoas, quando percebem que a realidade é diferente da expectativa que ela tinha, ou ela vai para a tristeza, para a vida, então eu me sinto impotente. Ah, querido Léo, saudade de ti também, nossa. Eu hoje ainda gravava um vídeo, o segundo vídeo da semana da celebração de 4 anos do English Experience, ontem comemorou 4 anos, e aí eu ainda falava da minha passagem na Escola Livre, toda a transição ali. Não falei o teu nome especificamente, mas falei da Escola Livre também.
Legal. Então, o que é a frustração? A minha expectativa, o que está acontecendo é diferente do que eu esperava que estivesse acontecendo, né? Muitas vezes a gente diz assim, ah, meu Deus, eu não vou conseguir o que eu quero. Aí eu me sinto impotente e eu me sinto triste, fragilizado, vitimado. Por quê? Porque eu acredito que eu não vou conseguir. E a virada de chave aí é justamente o contrário. Opa, tá diferente. Não quer dizer que seja ruim, só não vai ser do jeito que eu queria, né? Muitas vezes é uma criança frustrada ali, emburrada ali atrás, dizendo assim, que droga, não é do meu jeito, né? Porque isso é coisa de criança, é coisa de quando a gente era criança. E aí o que a gente faz com essa criança em nós? Eu, pelo menos, eu vejo a Ângela aqui das diversas idades, em todo lugar aqui. Eu chamo aqui, tá, vem cá. Eu sei que não foi do jeito que você queria. Eu sei que dói, Mas vamos lá. Você quer? Não é o que você quer? Vamos lá que eu te ajudo. Vamos tentar de novo. Quem sabe dessa vez não vai ser mais divertido, vai ser mais legal, vai ser mais fácil, né? Vamos tentar? O que será que a gente poderia fazer? E hoje na live que eu fiz à tarde, eu falava da diferença da teimosia para a persistência. Né? A diferença da teimosia para a persistência. Teimosia é quando tá claro que não é mais o meu caminho. Por exemplo, se eu tivesse ainda, eu fui muito, o Léo tá aqui ainda, eu fui muito teimosa, porque toda a realidade já estava me mostrando, Ângela, tá na hora de você sair da escola livre. E eu fiquei teimando, sofri. Enquanto eu estava teimando, eu sofri. Mas por quê? Porque a minha alma estava pedindo um movimento diferente. E eu não estava ouvindo. Então, isso é teimosia. Quando você está indo contra a tua alma. Persistência. Eu já passei por várias coisas diferentes aqui, vários formatos diferentes de oferecer para os alunos, vários formatos de fazer live, várias coisas diferentes. Eu estou sendo persistente. Nem sempre tem a... Olha só... Ai, desculpa, Léo, sinto muito. Léo, eu vou te indicar uma live que eu assisti. Eu hoje à tarde fiz uma live com a Poliana. E a Poliana me convidou, né, a partir de uma live que eu assisti dela com outro rapaz, e o tema que eles falavam era justamente luto. E eles falaram sobre o luto de uma forma tão leve, sabe? E é bem isso. É o carinho da Paula também, né? O carinho da Paula. E essa dor é uma dor da saudade. Agora, assim, a saudade a gente só sente de alguém que foi significativo pra gente. Se não fosse. Então, a gente pode também agradecer, sabe? Por ter convivido, sabe? Com essa pessoa tão especial por tanto tempo. Legal. Me manda ali uma mensagem que eu te mando o link, Léo. Levei muito tempo para confiar em mim e seguir o meu próprio caminho também, Angel. E é bem isso. E quando a gente olha assim, é uma escola, sabe? Tudo que a gente vivencia é uma escola. Inclusive esse exemplo que a gente está dando, né? É uma escola. Por quê? Porque enquanto a gente precisa aprender coisas sobre a gente, para a gente desenvolver a segurança de dar o próximo passo, né? Então, eu falando ali, voltando para o tema da frustração, Paula, muitas vezes a pessoa vai da frustração para tristeza, sabe? Ou então ela vai da frustração para raiva. Como assim não é do jeito que eu quero? Aí a pessoa monta na raiva e salta sarrafa, a culpa de não sei quem, a culpa de não sei quem lá. Não vai adiantar. Assim, aceita. Já aconteceu, a realidade está acontecendo. Eu posso brigar com isso, ou eu posso aprender com isso, sabe? Então, muitas vezes a gente vai para a raiva, mas ainda tem uma frustração. Então, não quer dizer que a gente não sinta raiva. Sim, a raiva é um convite para ação.
Aí a gente vai perceber, tá, eu tô com raiva sim, porque tem o exemplo que eu dei ali, que droga, e eu não queria ter que perder tempo de ligar, por que a Goldere que eu contratei não fez diferente? Não fez e pronto, né? Então, às vezes a gente vai para a raiva. Então, a maioria dessas emoções ditas negativas, elas se escondem em uma frustração. Eu gravei um vídeo, né, falando das 5 energias, né, e aí eu digo que quando a gente a gente vai monitorando a nossa energia. Tem momentos onde a gente está mais na energia de sonhar, tem momentos onde a gente está mais na energia de planejar, na energia de agir, na energia de observar o que está acontecendo. Puxa, no caso agora do Léo, né, puxa, tô com menos energia, mas o que está acontecendo? Eu tô vivendo um luto ainda. É natural que eu esteja com menos energia. E tá tudo bem. Deu saudade, o que eu vou fazer com essa saudade? Como é que eu posso honrar, sabe? Puxa, mais um lembrete assim de quanto essa pessoa é especial para mim. Legal. Puxa, eu tô aqui honrando essa pessoa. Dá esse espaço. Preciso chorar, preciso conversar com alguém, o que eu preciso fazer com isso? E aí sim, tá, e aí vai, que passo que eu posso dar? Que passo que eu posso dar? A live que me mostrou que sou teimosa quando frustrada sem pagar por uma sessão. Tá vendo? Tá vendo? E o ponto é bem isso, Paula. A minha mentora, a Isa Moreira, ela fala, né, que ela é uma empresa de conteúdo gratuito que de vez em quando oferece acesso premium, né? Então ela oferece, tudo que ela tem, ela oferece. E eu tô seguindo por aí também, sabe? Que é aquela coisa do confiar no universo. Eu vou oferecer. E aí daqui a pouco, assim, não precisou de atendimento. Que bom! Quantas pessoas você vai poder ajudar melhor, sabe? Por você estar melhor. Pronto, já valeu. Porque a gente está trabalhando para o mundo melhorar, né? Para o mundo melhorar. Agora aqui, conversando, eu já falei da live lá da Poli, né? Já falei da live da Poli sobre o luto, né? Então, no fundo, todas essas emoções, as emoções ditas negativas, elas estão guardadas ali uma frustração. Quando eu me dei conta disso, foi justamente no processo com os meus alunos do inglês. Eu disse assim, gente, é a frustração que a gente vivencia, né? A frustração que a gente vivencia. E tinha alguma coisa que eu ia falar, assim, quando a gente sente a nossa energia cair, 2 perguntas que eu falo sempre pra gente se fazer. A primeira delas é, o que eu queria que tivesse acontecido e que não aconteceu? Sabe? Expectativa. Né? Tem muita gente que diz assim, então não cria expectativa. Não, eu preciso criar expectativa sim. Porque é legal a gente querer coisas melhores, né? Ficar sempre igual é estagnar. Estagnar é o único momento em que a gente está assim, o nosso eletrocardiograma quando ele já foi, né? Então, é natural que eu queira coisas melhores. E é natural que as outras pessoas queiram coisas melhores para elas também. O que não é natural é quando a pessoa quer, mas não consegue dar os passos que precisa dar para lá, para fazer o que precisa fazer, né? Então, a gente sente a energia cair. O que eu esperava que tivesse acontecido e que não aconteceu? Ou, a segunda pergunta, o que aconteceu e que eu não gostei? O que aconteceu e que eu não gostei? Porque a gente é surpreendido também. A gente é surpreendido. Ninguém imagina, né, que a gente se prepara, né, porque sabe que os pais vão antes da gente, mas a gente não tem como se preparar para isso. Até porque se preparar para isso é quase como se não fosse viver, né, a realidade junto com a pessoa, não conviver com a pessoa. E uma das maiores dores que eu tive foi quando meu pai foi. Foi uma das maiores dores. Por outro lado, também, eu me lembro de estar no avião e de eu olhar e dizer assim, cara, quais eram as dores que eu sentia antes, que eu dizia que eram desse tamanho, depois ali naquele momento ali, quando cada uma daquelas dores assim, desse tamanho. Então, as coisas acontecem e a gente não tem como saber, não tem como prever que as coisas vão acontecer. E isso baixa a nossa energia.
mas quando a gente se dá conta, tá, o que eu tenho para fazer com esse desconforto, né? Eu vou, apesar dele, ou eu vou acolher esse desconforto, aprender um pouquinho com ele, para depois seguir, né? Isso era o que eu tinha para trazer aqui hoje, né? O tema da semana que vem, é muito legal também, Vai ser, deixa eu ver qual dos dois. Eu tenho 2 temas, então vocês vão me ajudar a escolher. Porque um vai ser a live da semana que vem e o outro vai ser da outra semana. 2 temas aqui. E aí quem tá na live tem direito de escolher qual que é primeiro. O primeiro deles é uma nova forma de olhar para a depressão. Grazi Emília, querida, delícia. E a segunda possibilidade de live é: plano é um norte, não a morte. A gente precisa planejar, sim, mas a gente precisa ter essa flexibilidade para lidar com os imprevistos que acontecem. Então, dentro desses 2 temas aqui, tema número 1, aí me diz aí nos comentários se é 1 ou 2. Ângela, tu que teve em curso com Stephen Gilligan, o que pode falar do trabalho dele sobre isso tudo? O Stephen Gilligan mudou minha vida. Tem uma fala que eu repito sempre. Toda vez que eu quero ir na direção de algo, de um objetivo meu, e eu sinto uma resistência, essa resistência é só um lado da moeda. O outro lado da moeda é o recurso que eu preciso para poder ir além mais fortemente ainda. Stephen Gilligan, olha, eu ainda vou fazer o Transcamp do Stephen Gilligan, ainda vou fazer. Mateus também, seja bem-vindo. Então me ajudem a escolher. Tema da live da semana que vem: A New Way to Look at Depression, uma nova forma de olhar para a depressão, ou planejamento é um norte e não a morte. Qual dos 2 aí vocês escolhem? Adorei. Qual dos 2 vocês escolhem? Me sinalizem aí. Eu preciso da ajuda de vocês. Mateus chegou agora no finalzinho, 2. Plano é um norte, não a morte. Ok. Então, Paula venceu. A primeira a falar, o Léo já falou o número 1. Então, vai ser o 2 primeiro e depois eu vou pro 1. A Paula foi mais rápida, ganhou. Gente, um prazer a presença de vocês, a interação. Por quê? Porque, assim, em tempos de pandemia, o mais próximo que a gente tem de interação é isso, né? Não, lógico, no Zoom também é diferente, né? Falar em Zoom, eu vou fazer uma Masterclass na quarta-feira da semana que vem, encerrando a semana de comemoração do English Experience, e a Masterclass vai ser sobre listening, tá? Como é que a gente traz presença para o processo de listening. Essa que é a ideia. E aí várias oportunidades ali, várias atividades que eu vou fazendo para soltar o ouvido mesmo pro listening em inglês. Certo? Me ajudem a divulgar. Vou colocar aqui a gravação da live, né? Me ajudem a divulgar, sabe? Peguem ali do link da postagem do IGTV, compartilhem nos stories de vocês, me marquem. Quem compartilhar ganha acesso à Masterclass que eu vou fazer sobre listening, vai ser no Zoom, a gente vai poder interagir bastante, vai ser na quarta-feira da semana que vem. O povo adorou a Masterclass, a outra Masterclass que eu fiz sobre listening. E para quem já compartilhou alguma coisa minha e já ganhou de brinde, né, essa Masterclass gratuitamente, vai ter direito a trazer um convidado. Certo? Então me ajudem a divulgar. Me ajudem a divulgar também as lives que eu faço semanais, porque é uma forma da gente ir espalhando essas informações aqui, a gente viver um momento também agradável. Certo? Um beijo grande para vocês. Agradeço mais uma vez a presença e nos vemos semana que vem ou nos próximos vídeos aí. De hoje até quarta-feira da semana que vem eu vou estar colocando vídeo toda semana, porque eu estou comemorando os 4 anos do English Experience. Certo? Um beijo grande, até a próxima. Fui!